Olá, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal do YouTube e hoje encerramos essa série maravilhosa, a série Mulheres Prósperas, com o quarto tema dessa série, que é o que te impede de viver isso? O que te impede de ser uma mulher realmente próspera? Entenda que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é você ser uma mulher bem-sucedida, realizada em todos os campos da sua vida. No amoroso, conjugal, no seu relacionamento com pessoas, na parte financeira, nas suas finanças, na sua profissão, na parte espiritual com o nosso Criador e na parte emocional, a sua vida, a sua vivência, a sua saúde mental e física. Como você ser uma mulher próspera, completa em todos esses campos? O que está te impedindo de não se tornar isso? É exatamente isso que nós vamos aprender hoje, então fique na palavra até o final. E se ela fizer sentido para você, compartilhe com o máximo de mulheres que você também quer treiná-las para esse nível de eficiência. Vamos lá? Para começar, hoje nós vamos estudar 4 pontos que vão nos responder essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês, o motivo de ainda não sermos mulheres prósperas. Então pegue caneta e papel, porque você precisa continuar digerindo isso no decorrer da sua vida, e se você anotar, os pontos vão conseguir penetrar muito mais na sua mente. Mas antes de nós anotarmos os 4 pontos, vamos refletir sobre onde tudo começa, onde realmente iniciou o fato de você hoje não ser uma mulher próspera em todos os campos. Quando você que tem filho, quando seu filho ou sua filha cai, pequenininho, eu tô falando aí de 1, 2 aninhos de idade, tá? Tô falando lá no comecinho da vida mesmo. Quando o seu filho cai, ou quando ele levanta, bate na quina de uma mesa, o que normalmente a gente escuta os pais falando? De praxe. Ai, coitadinho, mesa boba. Essa mesa boba que estava na sua frente, vamos bater na mesa. Não é assim que a gente faz? Pois é, desde pequena você já foi ensinada a ser vítima das circunstâncias. E isso não é culpa necessariamente dos seus pais, porque os seus pais também são vítimas de outras vítimas. Isso é uma série de repetições que já leva-se anos, gerações, e que hoje está te tornando essa pessoa que você é. Porque nós somos exatamente aquilo que nós vemos. A gente vê, escuta, memoriza e é. Só que para que você consiga alcançar um nível de excelência, você precisa ter uma melhoria contínua. Senão, tudo isso que você tem dentro da sua memória já te tornou, porque eu tô falando com mulheres já maduras, já te tornou aquilo que você não gostaria de ser. Em algum momento da sua vida você já parou e disse, cara, eu não queria estar aqui, eu não queria estar vivendo isso, eu não lutei tanto para chegar nesse momento. Claro, porque você não é quem você é de verdade. Você é o reflexo de tudo aquilo que fizeram com você dos 0 aos 7 anos. Então você é o que ao redor de você foi criado. Por isso que você está vivendo algo que você não quer viver. E enquanto você não entender esse ciclo e conseguir ter autoridade sobre ele para modificá-lo, você vai sempre nadar e morrer na praia. Então vamos lá, agora que a gente já entendeu o contexto da história, vamos anotar aí os 4 pontos que te impedem de ser uma mulher próspera. E o primeiro deles é o seu passado. Muitas de vocês já ouviram falar da história de Jó. Mesmo que você não tenha um conhecimento amplo sobre a Bíblia, ou se você já ouviu meus vídeos anteriores, eu já trouxe a história de Jó aqui, mas de alguma forma, nem que seja um flash, um resumo de uma história, você já ouviu falar da história de Jó. Um homem culto e reto, segundo a Bíblia, e que tinha muita fé. Ele teve um teste de fé gigantesco. Mas eu não estou aqui para falar do período em que ele sofreu, eu estou aqui para falar do final. Em Jó 42:16 diz assim, depois disso Jó viveu 140 anos, viu 4 gerações de filhos e netos e então morreu depois de uma vida longa e plena. Agora eu te pergunto, será que Jó
depois de tudo aquilo que passou, depois de basicamente virar em nada, depois de ter perdido tudo, será que ele conseguiria viver esta vida plena, longa, na presença de filhos e netos, se ele tivesse ficado remoendo o seu passado? Se ele ficasse dizendo para Deus, mas e os filhos que eu perdi, mas e o gado que eu perdi, mas e aquilo que meus amigos falaram, que a minha mulher falou, mas e? Será que ele teria vivido essa vida se ele ficasse se apegando ao passado? A Bíblia continua dizendo que Deus abençoou Jó na segunda parte da sua vida ainda mais do que da primeira. E é exatamente aqui que eu quero que você se apegue. Se você quer que Deus haja na sua vida agora e transforme a sua vida e te dê algo que você nunca viveu antes, você precisa viver o agora. O agora, o já, o imediato, o que está acontecendo hoje, até meio-dia deste domingo é passado. Então você precisa viver o agora. Tudo isso que está aí dentro da sua mente, as coisas que não deram certo lá atrás, as suas frustrações, abandono, suas decepções, coisas que assombram a sua vida, se você não se desapegar e não tiver um controle sobre todas elas, você não vai conseguir viver a segunda fase da sua vida melhor do que a primeira. Para Deus, escuta bem o que eu vou te falar, para Deus não importa o que você passou. Não importa. Por isso que Deus perdoa e perdoa nossos pecados. Não perdoa igual a gente, perdoa do tipo acabou, não existe mais. Porque para Ele não importa o que você errou, não importa o que você fez. O que importa é quem você está disposta a se tornar nas mãos dEle. Isso é o que importa para Ele. E essa decisão é agora, é neste momento. Não tem nada a ver com o seu passado. Anota aí o que eu vou te falar. Passado serve para você consultar. Presente serve para você viver. Por que é bom o seu passado? Para que você se torne uma pessoa mais esperta. Aí eu confiei e vi que não dá para confiar. Eu achei que a pessoa realmente estava se dedicando a mim e quando eu percebi não estava. Aquilo que a pessoa fez, aquelas atitudes que a pessoa fez que me fizeram enxergar quem é ela de verdade, agora eu já vou usar com a próxima. É para isso que serve o passado, para você consultar. Não é para você ficar, meu Deus, mas agora eu não vou fazer isso porque lá eu fiz e deu errado, daí agora, e daí você não sai daí você não faz nada, porque você fica vivendo uma vida que não é. Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz que é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. O que você errou no seu passado foi uma decisão sua, os planos eram teus, por isso que deu errado. Então esquece, tá lá nos teus planos. Use esses erros para consultar, mas eles não fazem mais parte da sua vida. Entenda que agora, o seu presente, a resposta de agora, está nas mãos do único que pode te dar, Deus. Entregue a Ele e aguarde a resposta. Segundo ponto, medo de errar. Isso assombra muita gente. E o medo de errar, os seus pensamentos que revivem tudo aquilo que deu ruim lá atrás, eles criam uma resistência em você, um bloqueio. Você não vai nem para frente nem para trás, porque você fica aprisionado naquele pensamento que deu ruim, que era para ter sido um resultado e deu outro. Entenda que aquilo que mais se repete na sua vida é o que seu cérebro acredita. Então, quanto mais você repete o seu passado, mais o seu cérebro te convence de que você vai ter que ficar aí, que já era para você. Você mesmo se convence de não sair do lugar. Mas a Bíblia, o teu Criador, diz que nós somos árvore da vida, completamente oposto. Porque árvore dá frutos, árvore se transforma a cada estação. Horas a árvore cai folhas, horas ela dá flores, a árvore muda a cada estação. E se nós somos árvore da vida, Deus não nos fez para sermos estáticos, nem para morrer na praia. Deus nos fez para que a gente tente, tenha novas experiências, caia, horas levante e criamos raízes e vamos indo, porque somos a árvore da vida. Tudo que você precisa para transformar a sua vida e para transbordar está aí, dentro de você, porque o teu Criador te fez para ser próspera. O livro de Provérbios, sabe, o rei Salomão falou no capítulo 8, versículo 6, assim, 5. Vocês inexperientes mostrem discernimento, vocês tolos mostrem entendimento.
A pessoa sábia, mesmo no meio da dificuldade, ela sabe o que fazer. Tá com medo? Sabia que coragem só existe onde tem medo? Isso é muito fácil. Rebobina aí na sua memória, consulta o passado. Quando você era mais nova, por que você ia no parque de diversões e ia em brinquedos radicais, que talvez hoje você tenha medo de ir, mas que antes você tinha coragem? Porque medo e coragem andam juntos. Você tá com medo, você tá na fila do brinquedo morrendo de medo, mas a coragem está junto. E quem prevalece é quem você decide que tem que prevalecer. Então assim, tá com medo de arriscar, tá com medo de fazer isso? Vai com medo mesmo. Porque a coragem está junto com o medo. Vai prevalecer quem você decidir que tem que prevalecer. Vai em frente. Coloca Deus na sua frente, que não tem como dar errado. 3. Resistência. É o terceiro ponto. E a resistência está 100% ligada a ambientes e pessoas. 100%. Onde e com quem você está. Provérbios 15, 22 e 23 diz assim, ó. Quem tem sido seus conselheiros? São pessoas que te ajudam a resistir, a suportar os problemas? Eu vou ler na íntegra Provérbios 15, 22 e 23 para vocês entenderem. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito onde há muitos conselheiros. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Quem está ao seu lado? No meu último vídeo, eu trouxe uma estatística comprovada de que 85% das pessoas que te aplaudem não querem ver o teu sucesso. Quem te aconselha? Pessoas que passaram pelo mesmo que você, conseguiram dar a volta por cima e têm bons resultados? Ou pessoas tão frustradas quanto você? Se você observar, nós sempre procuramos o mesmo nicho de pessoas que estão junto com a gente. E vai sair daí como? Nós somos tão bobos que às vezes não percebemos, mas se você prestar atenção, você está em crise em relacionamento. Você vai pegar conselho com quem? Com o cara que se separou? Com a mulher que está separada? Você está procurando a pessoa ideal para você viver. Você vai buscar conselho com quem? Com quem está solteiro? Você faliu uma empresa, você abriu e investiu tudo que tinha, você vai buscar conselho com quem? Com um assalariado que nunca nem abriu um negócio na vida, que não tem noção do trabalho que dá? Você entende que é muito importante saber quem são as pessoas para quem você se abre e o quanto essas pessoas têm importância sobre sua vida? Você quer saber por que o lugar físico e as pessoas têm realmente poder sobre você? Não, mas eu não deixo terem poder. Não, elas têm mesmo que você não queira. Estou falando aqui de corpo humano, do que nós somos, da nossa reação natural como ser humano. Eu não estou te falando como uma decisão sua. Isso acontece por causa de uma reação automática dos nossos estímulos externos. Você é ser humano, você tem essa reação automática. Eu vou te explicar o que exatamente acontece com o seu cérebro. Eu vou fazer pausadamente, mas isso acontece numa fração de segundos, para que você entenda por que você é quem é hoje. O que acontece é o seguinte, você recebe aqui na frente, no córtex frontal, alguma situação que ela vem para você através de um dos 5 sentidos. Você sabe quais são os 5 sentidos, né? O tato, a visão, a audição, o paladar, o olfato. Através de um desses sentidos, ou você toca, você sente, você cheira, você vê, você escuta. Através de um dos sentidos, vem uma situação que fica aqui, entra no córtex frontal. Quando o seu cérebro recebe isso, ele puxa uma memória, automático. Acontece, você vê um cachorrinho sendo atropelado, já vem na hora, o seu cérebro puxa uma memória de algo que aconteceu no seu passado. Quando você aciona a sua memória, o seu corpo responde com uma emoção.
Isso acontece numa fração de segundos, é rápido. Que gera um sentimento e este sentimento me impulsiona para um comportamento, para uma reação. Por isso que basicamente todas as suas ações não são ações, são reações. Tudo isso, toda reação, tudo aquilo que você faz na vida, todas as suas decisões são tomadas por um pensamento. Tudo aquilo que você faz hoje, todas as suas decisões, todos os erros, todos os acertos, tudo o que você faz hoje é uma reação automática do que você viu, ouviu, sentiu, tocou. Porque um dos 5 sentidos te faz acionar uma memória que te faz reagir. Mas qual memória? Qual memória que eu consulto e por isso gera uma reação? A memória que está dentro de você, colocada do 0 aos 7 anos de idade. Então, normalmente você não faz o que gostaria de fazer. Você faz o que o seu cérebro te atina a fazer. Porque a memória está aí dentro guardada. Por que normalmente você tem dificuldade de ter uma pessoa ideal do seu lado? Como era o relacionamento da sua mãe com seu pai? O que está na sua memória? Por que é tão difícil de repente seu relacionamento com a sua filha ou com seu filho? Como você era tratada na sua infância? Por que talvez hoje você não consiga ser uma pessoa mais leve, menos julgadora, menos possessiva? Como era quando você era na infância? Exatamente por isso, com quem você está hoje e onde você está hoje é quem vai definir onde você estará daqui 10 anos. Você chegou onde você está hoje por conta de tudo que te aconteceu antes, pelas pessoas que você conviveu, por aquilo que você viu dentro da sua casa, no seu âmbito familiar. Hoje, os teus amigos de hoje, os teus conselheiros de hoje, a tua casa de hoje, teu comércio de hoje, teu trabalho de hoje, tudo que está acontecendo hoje na sua vida vai definir os próximos anos da sua vida, porque você é o reflexo daquilo que você está vivendo. Por isso que a Bíblia diz que más companhias corrompem os bons costumes. Sim, corrompem, porque o ambiente e as pessoas têm total influência sobre você inconscientemente. 4. O último ponto de hoje. Comparação. Sabia que se comparar com a outra pessoa é pecado? Mas como? É muito simples. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. O nosso Criador é um ser único, exclusivo e especial. Logo, você também é. Você é única, exclusiva e especial. Você é feita à imagem e semelhança. Está se comparando com outra pessoa por quê? Se você foi feita exclusivamente desta forma. Cada uma de nós nasceu com um propósito. E o propósito foi estipulado por Deus e não por nós. Por isso que cada uma de nós tem suas características. Eu nasci com determinadas características porque o Criador quer me usar para determinadas coisas. Você nasceu com características muito diferentes da Bruna porque Deus quer te usar para coisas muito diferentes da Bruna. Por isso, não se compare a ninguém. Entenda quais são as suas características, porque você pode ser extraordinária naquilo que você já nasceu boa para ser. Entendeu? E que nunca vai ter nada a ver com a pessoa que está do seu lado, porque o nosso Criador é único, exclusivo e nós somos a imagem dele. Você precisa compreender a sua importância nesse mundo. Você precisa entender que você nasceu para reinar. E o primeiro lugar em que você precisa reinar é aí, na sua vida. Você precisa ser dona da sua própria vida. Você precisa ter domínio sobre todos esses pensamentos que estão aí dentro. Você precisa reinar sobre eles. Porque talvez você não se veja dessa forma, você se veja como um erro, como uma tentativa de aborto. Talvez a sua mãe já tenha dito que você não pediu para nascer, né? Tá vendo como você é a sua memória? Porque eu acabei de te dizer o que você realmente é. Sabe qual é a diferença de uma pessoa de sucesso para uma pessoa de fracasso? Ambas são pessoas. Ambas têm histórias,
decepções, frustrações, pai, mãe, irmãos, família. São pessoas, ambas são pessoas. Por que uma tem sucesso e outra não? Porque uma decide fazer e a outra deixa que decidam por ela. Só essa a diferença. Você sabia que o seu corpo é templo do Espírito? Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito precisa habitar num corpo, certo? Porque é espírito, não tem carne. Ele precisa habitar num corpo. Como está o templo para o Espírito Santo habitar? Sim, porque às vezes a gente ora para Deus e pede: Deus, encha-me do Espírito Santo, restaura minha vida, revigora minhas energias, mas ele precisa de um templo. Como está o seu corpo? Sabia que para você ter o domínio da sua mente, você também precisa dominar o seu corpo? Como que ele está? Como é que você tem o domínio do seu corpo? Se você não tem o domínio do seu corpo, meu bem, da sua mente você não vai ter mesmo. Ao invés de olharmos para os outros, ao invés de ficarmos nos comparando, use esse tempo, porque o seu tempo é tão precioso. Use esse tempo que você está se comparando com outras pessoas e que não vai te levar a lugar nenhum e que talvez ainda te afunde um pouquinho mais, e comece a olhar para ti, para o templo do Espírito Santo, para o teu corpo. Invista em você. Na última imersão que eu fiz com a Elis Freitas, na mentoria com o Pablo Marçal, a Lud estava lá. A Lud, se vocês depois quiserem seguir ela, eu sigo nas minhas redes sociais. Ela cuida do corpo, né? Ela é uma especialista nesse assunto. E ela nos ensinou a regra do 3-2-1. 3 horas antes de dormir é a sua última refeição. 2 horas antes de dormir, a última olhada para a tela do celular. E 1 hora antes de dormir, o último gole de água. Durma às 10 horas da noite e acorde às 5 horas da manhã. Eu estou te falando isso agora. Eu, Bruna, fiz esse teste desde o dia que eu cheguei de São Paulo. Você nunca mais será a mesma. Todos os dias eu estou dormindo às 22 horas, acordando às 5 horas da manhã. É incrível o que acontece com a regra dos 3 e essas 7 horas de sono correta. Ei, acorda para a vida. Acorda. Você não nasceu para ser essa mulher frustrada, decepcionada, reclamona, angustiada, feia. Porque quanto mais a gente reclama, menos a gente olha pra gente, menos você cuida do corpo, menos o espírito tem onde habitar, menos resultado você alcança. Então acorda pra vida hoje. Decide hoje que nada mais do que eu te falei aqui, vai ter peso sobre você. Que você vai conseguir ser autoridade, ter o domínio sobre tudo isso aqui que está te impedindo de ser uma mulher próspera e de viver uma vida que agrada a Deus. E sabe o que a Bíblia te garante quando você tomar partido e essa decisão? Eu vou te dizer. Provérbios 16:7. Olha a garantia que Deus te dá. Quando a vida de uma pessoa agrada a Deus, até seus inimigos vivem em paz com ela. Meu bem, prosperidade garantida em todos os campos da sua vida. Então, levanta daí, toma a autoridade e liderança sobre tua própria vida. Coloca nas mãos de Deus, faz o seu corpo se tornar templo do Espírito Santo e vai, porque a prosperidade está garantida por Ele. Que o Espírito Santo tenha tocado no seu coração, que de alguma forma essa palavra tenha somado muito na sua vida e tenha dado o start que você tanto precisa para sair dessa zona de conforto e frustração em que você está. Eu desejo uma semana de paz e prosperidade para você e que, a partir de hoje, você seja autoridade na sua vida e jamais saia debaixo da autoridade daquele que precisa governar ela, Deus. Até domingo que vem, neste mesmo horário aqui no meu canal do YouTube com mais uma palavra. E não esquece, compartilha ela com mais uma mulher que você quer que realmente reaja e saia de onde está. Beijo grande e até domingo que vem.